Abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 141. Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia, capítulo 141, versículo 1. A palavra diz assim: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Quando seus juízes forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e sulca a terra, são os nossos olhos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém. Ser exemplo e seguir exemplo é um ensinamento bíblico. 1 Coríntios capítulo 4, 12 fala assim: ser exemplo dos fiéis no tratamento, no falar, no amor, no espírito, na fé e na pureza. A Bíblia fala dos heróis da fé lá em Hebreus 11. E quando a Bíblia fala desses homens, a Bíblia diz que foram homens dos quais o mundo não era digno. E o mundo não era digno mesmo de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. E o mundo não era digno de Abraão. Sabe por quê? Porque não só Abraão, mas todas aquelas pessoas que viveram nas dispensações anteriores foram homens que creram em Deus sem ter nenhuma substância para isso, a não ser palavra, promessa. E Abraão, quando a Bíblia diz que quando os pastores de Ló contenderam com os pastores de ovelhas de Abraão, Abraão não teve por usura escolher o melhor da campina do Jordão, mas Abraão falou: olha, escolhe, nós temos que separar porque não dá para ficar assim, então escolhe. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Abraão ficou com a pior terra, a terra montanhosa, porque Ló escolheu as campinas do Jordão, a terra fértil do Jordão. Sabe por que Abraão fez isso? Porque Abraão era um homem de fé. Abraão tinha certeza e convicção que Deus
Ele ia abençoar ela em qualquer lugar, mesmo na terra montanhosa. Por isso que o mundo não era digno dele. E quando Deus pede o seu filho para provar ele, ele não resiste. Ele vai lá sacrificar o seu filho, porque a Bíblia diz, os escritores hebreus dizem que ele tinha fé. Ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar Abraão, aliás, Isaque, até das cinzas. Essa é a fé que Deus está interessado na nossa vida. Uma fé sem reservas. Uma fé que não questiona. Uma fé que é certeza. Uma fé que é convicção. O mundo também não era digno de Jó. Jó, de uma noite para o dia, de uma semana, poucos dias, ele tornou do homem mais rico para o mais pobre. Perdeu tudo. Mas sabe o que ele fala? Eu saí nu e nu eu volto. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glorificou o nome do Senhor, mesmo no pior momento da sua vida, ele levanta as mãos e glorifica a Deus. E lá nas cinzas, além de perder tudo, perdeu sua saúde. Quando ele é acusado pelos seus inimigos, ele levanta as mãos de novo e fala: eu sei que o meu Redentor vive, e que ele vai se levantar, ou seja, eu sei que Deus é comigo, e que ele vai me tirar dessa situação. Ele fala: eu tenho certeza que meus olhos, não outros, mas esses olhos, em minha pele, eu verei a Deus. E o que ele tinha para dizer isso? Promessa. Ele não tinha testemunho de vidas transformadas. Ele não tinha a Bíblia que você tem hoje, canonizada, referendada pelos pais da igreja, pelos homens de Deus. Ele não tinha isso. Ele não tinha. Eu já falei isso aqui. O que nós temos hoje. De falar mais de quem? Sadraque. Aqueles 3 jovens. Que mesmo diante da morte certa, eles disseram para o rei Nabucodonosor: fique certo, ó rei, que nós não vamos adorar a tua imagem. Amém? Porque quem não adorasse a imagem ia ser morto, ia ser jogado em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. O que a Bíblia fala? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo na morte, esses homens foram fiéis. Mesmo na morte, mesmo em perigo de morte. Lembra de Davi? Uma nação todinha amedrontada, o povo de Deus todo recuado, um pastor de ovelhas, cheio de sarda, pequeno, sem nenhuma experiência de guerra, mas ele tinha experiência com Deus. Amém? Sabe o que importa na nossa vida? É ter experiência com Deus, porque experiência com Deus nos traz poder, nos traz convicção, nos traz discernimento. Ele tinha isso. E quando ele chega diante de Golias, 2,95 m, cheio de armadura, ele olha para Golias e fala: olha, ele fala com toda certeza e convicção: hoje mesmo Deus
vai te entregar vai te entregar nas minhas mãos. E eu vou cortar a tua cabeça, e as aves do céu vai comer a tua carne. Viu porque eram homens que o mundo não era digno? O mundo não era digno desses homens. Sabe por quê? Sabe por que o mundo não era digno desses homens? Porque eles ousaram crer em Deus, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a tudo que era contraditório. Mas a Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Eles ousaram crer em Deus. Não fizeram caso nem das suas vidas. Glória a Deus. Deus procura pessoas assim, hoje. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus procura pessoas como esses homens. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o bispo me escolheu. Pastores me escolheram. Não. Você está aqui hoje porque o próprio Jesus te escolheu. Sabe o que a Bíblia fala em João 15,16? O próprio Jesus fala: eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedi ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então foi Ele que te escolheu. Você pode entender isso? Você sabe o que é isso? Você parou para analisar o que é a grandeza que você tem, o privilégio que você tem de ser escolhido, de ter sido escolhido por Jesus? Eu vejo tanto, as pessoas muitas vezes não valorizam o que eles têm. Foi Ele que te escolheu. Não frustre os planos de Deus na tua vida. Deus procura pessoas fiéis. Salmo 101:6 fala o quê? Vamos ler? Salmo capítulo 101, versículo 6. Diz assim, Deus fala assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Os que andam num caminho reto, esse me servirá. Deus procura, meu irmão. Deus procurou e te encontrou e te trouxe para aqui. Amém? Foi Ele que te trouxe. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele sabe que você tem um coração contrito, tem um coração maleável. Ele pode contemplar você amanhã e ver e Ele entende, Ele sabe que se você permanecer, você vai cumprir essa palavra aqui: produzir fruto que permaneça. Ele te viu amanhã. Por isso que eu te disse agora: não frustre os planos de Deus na tua vida. Corresponda com os anseios de Deus. Na tua vida. Coloque tua vida na presença de Deus.
O salmo que nós lemos, Salmo 141, nos incita, nos impulsiona a seguir o exemplo de Davi naquele salmo. Porque Davi, nesse Salmo 141, ele está consagrando toda a sua vida a Deus. Consagrar significa dedicar totalmente nossa vida a Deus. E as palavras de Davi nesse salmo nos inspira também a consagrar mais a nossa vida ao Senhor. E no texto que nós lemos, o texto cita algumas partes do nosso corpo que merecem uma atenção especial na dedicação a Deus. E a primeira parte que Davi fala aqui é dos seus ouvidos. Nossos ouvidos precisam ser consagrados a Deus. Amém? Que se nós formos dar ouvidos a pessoas ímpias e infiéis, a nossa comunhão com Deus vai ser prejudicada. A Bíblia fala que Adão deu ouvidos a Eva. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido. A quem nós devemos ouvir? Todos nós, em determinadas fases de nossas vidas, muitas vezes precisamos de ser aconselhados, precisamos de conselhos, precisamos de receber uma palavra que venha nos dirigir, nos guiar. Quem você procura para te aconselhar? Tem pessoas que procuram o vizinho, procuram o colega de trabalho. Procure pessoas de Deus. Você está debaixo aqui de uma cobertura espiritual, de pessoas de Deus que vivem, que sentem dores, como Paulo fala. Paulo fala, eu sinto dor de parto, até ver Cristo ser formado em vocês. E nós vivemos isso. Então procure pessoas. Procure ouvir pessoas de Deus. Procure ouvir pessoas que venham trazer palavra, que venham edificar a tua vida, que venham trazer esperança. Pessoas que venham ser bênção para a tua vida. Eu lembro que Paulo falando sobre essa questão de andar, de ouvir pessoas. Ele fala assim, olha, afaste daquele, mesmo que for irmão, mas que anda desordenadamente, mas que não vive em uma palavra, mas que não tem uma palavra que venha edificar. Nossos ouvidos precisam ser consagrados a Deus. Procurar andar com pessoas de Deus, procurar se aconselhar com pessoas de Deus, pessoas que realmente tem uma palavra que venha abençoar a tua vida. O ímpio não tem nada para te oferecer. O ímpio não tem nada para nos oferecer. Nada. Segundo Coríntios 6, 14, fala, que comunhão?
tem a luz com as trevas? Nenhuma. Andar com quem? Com pessoas que vão te aproximar mais de Deus. Ouvir pessoas que são pessoas que têm frutos, pessoas que são exemplos, pessoas que são de Deus. Segunda parte do corpo que Davi fala aqui são as mãos. Nossas mãos precisam ser consagradas a Deus. No Salmo capítulo 90, versículo 17. Aqui Moisés, que também foi um grande homem de Deus, ele fala assim, ó: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha para tua mão aí. Tua mão é santa. Sabe por que a gente pede para você levantar as mãos para o altar quando está orando? Porque tuas mãos são santas. É para abençoar. Olha o que a Bíblia fala aqui. Tiago, depois de Hebreus. Não vou ler Tiago, não. Vou ler 2 Coríntios 6,17. 2 Coríntios 6,17. A palavra diz assim: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não toqueis nada imundo. Está falando de separação. Quando você se separa, quando tuas mãos são santas, Deus fala: eu vos receberei, e serei pai, e vós sereis meus filhos. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Amém? Levantando mãos santas. Tua mão é santa. Então preserve a tua mão. Consagre as tuas mãos a Deus. Se um nazireu de Deus, na nova aliança, não pode tocar nada imundo. Amém? Consagre tuas mãos. A terceira coisa que Davi colocou diante de Deus para ser consagrado foi os lábios. Os seus lábios. Lembra que ele fala: põe um guarda à porta dos meus lábios. Eu sempre digo uma coisa: nós não podemos falar tudo o que pensamos. Quem fala tudo o que pensa, a Bíblia fala que é um tolo, é um insensato, é um imprudente, porque fala sem sabedoria, fala tudo que vem à cabeça e termina ferindo pessoas, termina destruindo vidas, termina pecando.
prejudicando o seu relacionamento com Deus. Que fala sem sabedoria. E Davi sabia que isso é tão importante que ele fala: põe um guarda à porta dos meus lábios. Para quê? Para que eu venha falar com sabedoria. Nossa boca precisa ser consagrada a Deus. É o que Jesus fala aqui. Mateus, capítulo 12. Versículo 37. A Bíblia fala que as más palavras, conversas, corrompe os bons costumes. Jesus fala aqui, ó, Mateus 12:37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém? Quando você fala com sabedoria, você é justificado. Tem um livro, esse livro é interessante. Sei que algumas pessoas conhecem esse livro aqui. Ele nos dá uma fórmula. O título é Em Meus Passos, o que faria Jesus? Conhece? Vanessa conhece? Bispo conhece? Quem mais conhece? Várias pessoas conhecem. Adriano, várias pessoas conhecem ali. Em meus passos, o que faria Jesus? Antes de você falar, no meu lugar, Jesus faria o quê? O que ele ia dizer para essa pessoa? O que ele ia dizer? O que ele ia fazer em meu lugar? Ele coloca isso como uma fórmula. Amém? Interessante. Vai tomar uma decisão, vai falar. Você primeiro pare, vê se você vai falar uma palavra que edifica. A Bíblia fala: não sai da vossa boca nenhuma palavra de maldição, mas aquela que for boa para promover o crescimento, a edificação daqueles que te ouvem. Por que precisamos por isso? Porque muitos vão ser condenados pelas palavras. O condenado é o justificado. O que Tiago fala em Tiago 1,9? Esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Ou seja, o que Tiago quer falar? O que Tiago está falando? Você ouve agora, para responder, para falar, fale com sabedoria. Pode ouvir, mas na hora de falar, fale como uma pessoa de Deus. Fala como uma pessoa de Deus que você é. A palavra pode ferir, pode matar. Consagre os teus lábios ao Senhor. Outra parte que Paulo fala aqui. Outra parte que Paulo fala aqui é do coração. Ele consagra o seu coração. Então é muito importante que a gente venha consagrar nosso coração ao Senhor, porque é a sede dos sentimentos, emoções do nosso coração. No livro de Provérbios, capítulo 4, depois de Salmos, capítulo 4, versículo 23.
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo nasce no coração para depois você realizar. Até os projetos nascem no coração. Aquilo que você vai fazer, vai falar, nasce no coração. A Bíblia fala, guarde o teu coração, ou seja, cuide dele, tenha cuidado com ele. Porque dele procede as saídas da vida. Tem mais aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? A paz de Deus guarda os nossos corações. Jesus fala assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Se você é de Deus, você tem essa paz na tua vida. E quem tem a paz de Deus, ele guarda, ele sabe guardar o seu coração. O nosso coração não deve ser lugar para amarguras, para ódios, para rancor e demais coisas ruins. Guarde no teu coração apenas o que for bom. Jesus fala aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Olha o que Jesus fala aqui. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Olha como é interessante, viu como é perigoso? Você tem um coração fechado, coração de pedra, coração de amargura, de ódio. Eu sempre digo, onde há rancor, amargura, ódio, contenda, não há espaço para Deus. Deus não habita nesse coração. Primeira coisa que ele faz quando você permite entrar no teu coração. Você sabia disso? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. A porta do teu coração. Se você abrir, eu entro no teu coração. É no teu coração que ele faz morada, é na tua vida. Primeira parte que ele entra no teu coração. Mas tem pessoas que não permitem Deus agir na vida dela, dirigir a vida dela, mudar a vida dela. Se torna uma pessoa com coração mau. Amém? Nosso coração precisa ser consagrado ao Senhor. Outra parte que Davi pede aqui é a sua mente. Nossa mente precisa ser consagrada a Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2.
capítulo 12, versículo 2. A Bíblia fala assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem é de Deus tem a mente transformada, a mente renovada. A Bíblia fala que as coisas velhas passaram. Agora você é uma nova criatura, com uma nova mentalidade. Agora você sabe, você entende que você não pode mais viver uma vida de erro, de pecado, de engano, de mentira, de prostituição. Você entende isso na tua mente. E a Bíblia nos aconselha a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, através da entrega da nossa mente, da consagração da nossa mente ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 23. Não. 5:23. Primeiro Tessalonicenses 5:23. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, mente e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu entrego só meu coração. Tem pessoas que é amante do self-service, né? Não é isso? Tem pessoas que são amante do self-service. Escolhe só aquilo que agrada e que ele faz. No estilo espiritual é isso aí. Ele só faz aquilo que lhe agrada e que não vai trazer para ele nenhum sacrifício. Mas a Bíblia fala o quê? Falando da triunidade do homem, das três partes do homem. E todo o vosso corpo. Teu corpo pertence a Deus. Você tem que ser exemplo de Deus. E se teu corpo pertence a Deus, você tem que trajar como uma pessoa de Deus. O mundo é o mundo, ele veste. O mundo não tem compromisso com Deus, não. Você tem. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós e ele é ciumento. E olha a advertência bíblica: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Cuidado. Teu corpo pertence a Deus. Homem e mulher. Não é só mulher, não. Até quem te traja, quem te veste, tem que glorificar a Deus. Um dia eu estava pregando aqui, eu precisei recuar. Foi aqui mesmo. Eu estava pregando aqui, mas eu tive que recuar, não pude pegar. É terrível. Corpo, alma, a mente. Tudo maquina aqui, ó. Eu creio que a maioria dos pecados são premeditados. Muitos pecados são premeditados. E é premeditado na mente. A Bíblia fala assim, ó: o pecado sendo consumado
Primeiro ele é o quê? É maquinado aqui, ó. E ele sendo consumado gera morte. Primeira morte espiritual, que a pessoa mesmo vive, mas está separada de Deus. Depois vem a morte física. E ocorrendo a morte física, já estando espiritualmente morto, aí ocorre a morte eterna, que é a eterna separação de Deus. A Bíblia fala que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente juntos, os três, conservados irrepreensíveis. É sério? É sério mesmo. Tem mais aqui, mas não sei nem que hora é. Precisa ter um reloginho aqui. Oi? Trazer um reloginho para aqui. Mas tudo bem. Vou correr aqui, viu? Outra parte que Davi coloca aqui, ele consagra a Deus, são os olhos. Eu era criança aqui na outra rua ali, na escola dominical. Eu lembro de um corinho que a gente cantava. Cuidado, o olhinho que vê. Adriano conhece. Ruth conhece. O bispo conhece. Neta ali, Rosanete, muitas pessoas conhecem aqui. Cuidado, o olhinho que vê. Tem um Salvador no céu, está olhando para você. Cuidado, o olhinho que vê. E fala todas essas partes aqui. Fala boca, né? Mão, pé, fala tudo. Os nossos olhos. Cuidado com o que você vê. Ninguém está livre de ver a primeira vez. Mas se for mal, faça como Jó. A Bíblia fala que Jó desviava do mal. A pessoa de Deus, ele não pode ir em frente com o mal, não. De encontro com o mal, não. Ele tem que desviar do mal. Tem coisas que você vê que te agrada, que enche os teus olhos. Mas é um prato do diabo para a tua vida. É uma cilada do diabo para a tua vida. Ou você pensa que o diabo vai te apresentar um prato feio? Ou você pensa que ele vem de rabo e chifre? Não vem, não. Ele vem com algo que vem despertar a tua atenção, chamar a tua atenção. Ele mostrou o fruto para Eva e Eva viu que o fruto era belo, agradável. Teus olhos precisam ser consagrados a Deus. Olha o que Davi fala no Salmo 101:3. Capítulo 101, versículo 3. Davi fala assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Depende de você. Decidi, como Davi, consagrar os teus olhos. Eu não vou colocar nada mal diante dos meus olhos, porque eu sou de Deus. Eu sou diferente, eu sou santo, eu sou separado. Amém? Olha o que Jesus fala aqui em Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 34. Lucas 11, 34, Jesus fala assim: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, todo o teu corpo será tenebroso. E sabe o que Jesus fala mais? Vou transliterar para você. Se o teu olho é um tropeço na tua vida, para a tua vida espiritual, arranque ele e joga fora, porque é melhor você entrar na vida eterna
sem o olho, do que com todos os dois olhos serem lançados no inferno, no lago de fogo. A Bíblia fala: mortificai os vossos membros, aqueles que te causam escândalo. Mortifica ele, consagra ele a Deus. Amém? Tem mais coisa aqui, mas vai complicar. O horário aqui já. Vou adiantar aqui, porque, né? Daí fala também do seu andar, né? Ele consagra o seu andar a Deus. O corinho fala também: cuidado o pezinho onde anda. Aquele corinho lá, 1900 antigamente, né? A gente cantava lá: cuidado o pezinho no que anda. Os pés simbolizam o nosso caminhar, o modo de viver. Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Paulo fala: sede meus imitadores, seguidores, o exemplo, assim como eu sou de Cristo. 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 1, versículo 2, versículo 6. Primeiro João 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Em meu lugar, Jesus, ele iria naquele lugar? Ele andaria por esse caminho? Olha a forma: em meu lugar, Jesus andaria por esse caminho? Tem mais coisa aqui, mas eu vou terminar, meu. Só para terminar agora. Levítico, lá no Pentateuco, capítulo 27, versículo 28. Levítico, capítulo 27, versículo 28. A Bíblia fala assim: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal ou de bens, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Amém? Consagre todo o teu corpo a Deus e ele será santíssimo. Amém? E quando você faz isso, sabe o que acontece? A Bíblia fala que a tua vida está escondida em Deus. Por isso que a Bíblia fala que o diabo não pode tocar, porque a tua vida está escondida em Deus. Colossenses 3:3. Amém? Consagre a tua vida ao Senhor. Faça isso. Saia daqui com essa decisão. E você vai, e Deus vai mudar a tua vida. E você vai ser abençoado. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quero orar para a tua vida agora. Coloca a mão no teu coração. Entra na presença do Senhor agora. Você vai entregar a tua vida agora a Deus. Você vai em um ato profético e consagrar a tua vida. Aproveita para consagrar a tua família também. Aproveita para consagrar os teus filhos. Fala para Deus.
para Deus que agora a tua vida é consagrada a Ele. E que agora você é inteiramente dele. Deus, nós entramos na tua presença agora, meu Pai. Deus, eu coloco, meu Deus, a tua igreja, essa pessoa que veio aqui hoje na tua presença, Senhor. Essa pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor. Essa pessoa que veio aqui com o coração compungido, Pai, com o coração aberto, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que agora está tomando uma decisão, meu Deus, de ser do Senhor, de consagrar, meu Pai, toda a sua vida ao Senhor. Deus, abençoa essa pessoa, meu Deus. Venha, meu Pai, dá força a essa pessoa, meu Pai. Venha dar, meu Deus, ânimo, Deus. Venha dar coragem, meu Pai. Venha dar sabedoria a essa pessoa, meu Pai, para estar andando nos teus caminhos, meu Deus, para viver segundo a tua vontade, meu Pai. Eu coloco a vida dessas pessoas, meu Deus, aos cuidados do teu Espírito Santo, meu Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós consagramos nossas vidas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.